Olá, humanos! Nesse canal vamos contar histórias de terror, suspense e nonsense, com sons relaxantes para você ouvir e se arrepiar com os relatos. Não deixe de nos seguir para ajudar na divulgação do canal. Recomendável usar fones de ouvido. Escolha um lugar confortável e vem comigo. Essa história começou em um local isolado, uma tribo perdida no meio da floresta, com pouco contato com o mundo externo, quase imaculada da influência muitas vezes negativa da civilização moderna. Em uma rara noite, muito quente e de céu praticamente limpo, sem nuvens, algo foi se aproximando, algo que não era comum. Foi como os moradores locais relataram. Viram uma enorme bola de fogo caindo do céu. Primeiro eles acharam que era algum tipo de mensagem divina. O Deus estava muito zangado por algo que eles possam ter deixado de fazer e lançou o seu poder do alto, querendo puni-los. Mas logo eles perceberam que não era nada disso. Se tratava de algo diferente. Algo maligno. Um castigo ainda pior. Um javali apareceu correndo, fugindo de algo, completamente assustado e sem o topo da sua cabeça, seu cérebro exposto e sangrando, algo que eles nunca tinham visto. Depois outro animal, dessa vez um veado, passou correndo, todo arranhado e faltando o topo da sua cabeça, o cérebro também exposto e sangrando. Algo estava caçando aqueles animais. Talvez não estivesse matando para dar um aviso. Talvez estivesse matando por estarem famintos. Os habitantes poderiam ser os próximos. A tribo estava aterrorizada. E com razão. Naquela primeira noite, a tribo dormiu unida. Todos encolhidos e espremidos na enorme tenda central. Um local de rituais e festas. Mas naquela noite, o medo tomava conta daqueles habitantes locais. Menos para um. Ele era um sábio louco. Ele adorava experimentar as ervas medicinais mais fortes, ter delírios e falar profecias. Todos acreditavam nele. Naquela noite, ele estava muito chapado e decidiu sair para investigar. Traria notícias pela manhã. Ninguém ousou o seguir, muito menos o impedir de ir. Aquele membro era audacioso e muito inteligente. Com certeza ele traria respostas que eles tanto estavam precisando. Informação é sempre bastante valiosa, ainda mais quando precisam conhecer com o que estão lidando. Pela manhã, nada do sábio louco aparecia. O chefe da tribo, diante dela, estava extremamente preocupado. Reuniu os melhores guerreiros e mandou que começassem as buscas, mas avisou que ao sinal do primeiro perigo eles voltassem para casa, que a sua segurança era o mais importante. Eles eram muito valiosos. Não poderiam se perder assim tão fácil e deixar o resto da tribo em apuros. Eles andaram bastante pela floresta, seguindo os passos do sábio louco, rastreando o caminho por onde ele talvez pudesse ter ido. Um dos guerreiros pediu silêncio. Notou que eles poderiam estar sendo seguidos. Criou-se um clima de tensão no ar. Eles começaram a andar devagar, se esgueirando, procurando o primeiro sinal de perigo. No final, acharam que era apenas um alarme falso e seguiram com a procura. Os guerreiros procuraram bastante, até que viram um corpo caído perto de um rio. Ao chegarem mais perto, viram que era o louco. Estava sem o topo da cabeça e sem o seu cérebro, os olhos arregalados. Um guerreiro se abaixou para fechar os seus olhos e pegar o corpo. Em uma rapidez impressionante, vários alienígenas apareceram, famintos, ávidos por comida. A polícia local havia sido informada de uma luz que tinha caído dos céus em uma área indígena. O prefeito disse que não faria nada a princípio, mas rapidamente teve que mudar de ideia. Veículos independentes da imprensa estavam na tribo, ouvindo relatos. Alguns policiais foram até lá, depois que foram chamados. A coisa estava escalando, o exército em breve chegaria ao local. Mortos. Quase todos os guerreiros haviam sido mortos. Apenas um tinha escapado com vida.
alertando a tribo dos perigos. Em pouco tempo, todos estavam a caminho da cidade grande, chegando a uma enorme barricada do exército na estrada de terra. Eles queriam ir para o mais longe possível de onde eles moravam. Não tinham mais como ficar. Uma gritaria enorme se formou, briga, os índios desesperados. Depois de muita explicação, eles foram acolhidos e resgatados. Em alguns abrigos, eles começaram a explicar o que tinha visto e o que estava acontecendo. As pessoas ainda estavam incrédulas. O exército fora mandado para investigar se aquelas pessoas estiverem falando a verdade. A coisa poderia vir para a cidade e tudo ficaria feio. Os soldados haviam sido alertados do perigo, que controlassem a situação com o mínimo de alarde possível. A ordem era eliminar os intrusos e abafar o caso, que depois da operação a amnésia reinasse e que alguma desculpa esfarrapada fosse dada para a imprensa, faminta por notícias. Chegando na mata sem fazer barulho, cada soldado andava lentamente, com um enorme rifle na mão. Queria pegar os invasores distraídos. Pouco a pouco, eles foram seguindo os rastros dos animais mortos. Enormes poças de sangue no chão ditavam o ritmo da marcha, que ora era muito devagar, ora era um pouco mais rápido. Um grito na floresta. Todos os soldados preocupados. Mais um animal morto. Os próximos poderiam ser eles. Um soldado se assustou com um galho de árvore e abriu fogo, atirando para o meio do nada, mas chamando a atenção com uma barulheira enorme. Criaturas saíram do seu esconderijo e pularam nos soldados. Houve uma briga severa, muito tiroteio, mas os soldados eram muitos e cada vez aparecia mais. Os invasores não tiveram muita chance. Assim como os humanos, eles também sangravam e morriam. Eram seres biológicos como nós. Houve um grande protocolo de abafamento do caso. Ninguém comentava sobre ele. Os restos abatidos da nave rapidamente foram colhidos e levados para uma base super secreta, junto também com corpos dos alienígenas abatidos. Ninguém sabia onde era. Agentes especiais de países do primeiro mundo apareceram para ajudar no acobertamento dos casos. Os indígenas, levados a um outro assentamento, o antigo eles não queriam mais saber. Seu silêncio também fora comprado. Algumas pessoas ainda estavam na esperança de descobrir alguma coisa, mas os veículos de notícias tradicionais, também comprados, acobertavam o caso. Traziam especialistas para falarem que tudo não passou de um surto coletivo, que o estresse devido a uma péssima economia contribuía para esses avistamentos. Enfim, panos quentes na situação. Até hoje, as famílias dos poucos soldados mortos buscam por justiça. O corpo para um enterro digno nunca fora devolvido para a família. Disseram que morreram em treinamento do exército com material radioativo. Por isso não puderam ver os corpos. Mas para essas famílias, a verdade não poderia ser escondida. Até onde pudessem ir por justiça, aqueles familiares buscariam seus direitos. Apenas que eles não tinham mais voz. Nessas horas, as raposas da imprensa já tinham sumido. Ninguém sabe, ninguém viu. Era uma noite escura e tempestuosa, quando o fazendeiro acordou com um barulho estranho vindo do lado de fora. Ele pegou sua espingarda e saiu para ver o que estava acontecendo. Ele se surpreendeu ao ver que sua plantação de milho estava toda destruída, com marcas circulares que pareciam ter sido feitas por alguma máquina gigante. Se aproximou de um dos círculos e viu algo que o fez tremer de medo. Havia sangue espalhado por toda parte e pedaços de corpos humanos e animais misturados com as espigas. Quase vomitou na hora. Teve que se abaixar por alguns segundos para se recompor das imagens horríveis que tinha assistido. Assustado, ele ficou se perguntando o que poderia ter causado todo aquele estrago. Se ele pegasse a criatura, não hesitaria em atirar com todas as balas da sua arma. O fazendeiro correu de volta para casa. Mas antes que pudesse entrar, ouviu um zumbido alto no céu. Olhou para cima e viu uma luz brilhante, que vinha de uma nave espacial enorme,
que pairava sobre a sua fazenda. A nave tinha um formato hexagonal. Ele sentia um calor intenso em seu peito, e então tudo ficou escuro. No dia seguinte, a polícia chegou à fazenda, depois de receber uma ligação anônima. Eles encontraram o corpo do fazendeiro carbonizado no chão e ficaram horrorizados com a cena macabra que se estendia diante deles. Eles chamaram reforços e especialistas para investigar o caso, mas ninguém conseguia explicar o que tinha acontecido ali. Parecia uma coisa de outro mundo. Enquanto isso, em outra parte do país, uma jovem jornalista recebeu de uma fonte confiável uma grande dica, que lhe disse que havia algo muito estranho acontecendo nas fazendas do interior. Círculos com desenhos assimétricos e muito estranhos estavam aparecendo nas plantações. Decidiu então ir até lá e ver com seus próprios olhos. Alugou um carro e dirigiu por horas, até chegar a uma das fazendas afetadas. Se apresentou como uma repórter da TV local e pediu para falar com o dono da propriedade. Um fazendeiro, de aspecto doentio, a atendeu desconfiado, mas aceitou conversar. A convidou para entrar e tomar um copo de café com um enorme pedaço de queijo. Ele disse que na noite anterior tinha ouvido um barulho estranho vindo da plantação, e que quando saiu para ver encontrou um círculo misterioso, mas que não havia corpos e nem sangue, embora ele tenha sentido um cheiro acre muito forte no ar. Contou que havia notado também uma luz estranha se afastando nos céus, mas imaginou que pudesse ser algum avião. Vários fazendeiros locais tinham seus próprios jatos. A jornalista ficou curiosa e o fazendeiro a levou para ver a plantação. Ela tirou foto das figuras geométricas complexas. Fascinada com aquilo tudo, percebeu que havia marcas estranhas no chão, como se algo tivesse sido arrastado ali. Perguntou se o fazendeiro tinha alguma ideia do que poderia ser aquilo. O homem respondeu que desde a época dos seus avós, as pessoas contavam que vez ou outra uma nave alienígena passava por ali, fazendo os desenhos e matando algumas pessoas e animais. Era como um ritual. Os símbolos eram uma forma de comunicação com outros seres. Assim como nós nos comunicamos através do telefone, eles se comunicavam através dos símbolos. Tudo bobagem. Depois de contar tudo, o homem cuspiu no chão. Conseguia ser muito rude mesmo tentando não ser. A jornalista, quando chegou no quarto, analisou fotos e ficou pensando em tudo que havia escutado durante o dia. Tentava encaixar as coisas. Não fazia muito sentido. Talvez fosse a melhor conclusão que ela havia chegado. Era muito estranho pensar em seres de outro planeta. Símbolos como comunicação entre espécies. Com a cabeça cheia, ela tentou dormir. A jornalista dormiu o sono dos justos, quando for acordada por uma luz muito forte que invadia a janela. Mesmo estando de noite, parecia que o sol estava brilhando. Ela abriu uma fresta na cortina e olhou para fora. Para o seu espanto, uma gigantesca nave alienígena passava ali perto, iluminando tudo e desenhando algo nas plantações vizinhas. Ela queria correr e filmar de perto, mas ficou com medo. Depois das mortes que foram relatadas, não teve coragem. Quando pela manhã voltou à fazenda para contar a história para o fazendeiro, ele fez com que ela entrasse em um galpão. Disse que ia mostrar uma coisa muito interessante. A moça, curiosa, foi sem fazer muitas perguntas. Chegando lá, ele fechou a porta. Um grupo de 6 alienígenas saíram dos seus esconderijos. A jornalista se assustou e quis correr, mas o fazendeiro a segurou forte pelos braços. Pediu para que ela ficasse e escutasse uma história. Os seres são do interior do nosso planeta, não de outro planeta do sistema solar. Eles usam as marcações nas plantações como uma forma de comunicação. Os seres humanos da parte de cima estão destruindo o planeta de uma forma muito rápida e intensa, e isso também afeta os seres do interior do planeta.
Um depende do outro para ficar vivo. Conforme os seres de cima foram destruindo tudo, os seres do interior da Terra tiveram que agir. Hoje eles comandam nas esferas mais altas dos governos mundiais. Quando o fazendeiro acabou de contar essa história, retirou uma enorme seringa de uma bolsa e aplicou no braço da jornalista, que gritou. Um chip havia sido implantado no seu corpo. Ela agora seria comandada por seres do interior da Terra, como uma agente de preparação para uma invasão que ocorrerá muito em breve. No dia em que a invasão chegar, os seres de cima precisam estar preparados, para o caso de quererem fazer alguma bobagem. Pode colocar em risco todas as vidas do planeta. Precisamos estar juntos para juntos salvarmos o planeta. Como o famoso ditado, uma mão lava a outra. As peças precisam se encaixar para que o mundo se livre do mal que o ser humano está causando. A jornalista acordou na cama da pousada, com a cabeça muito pesada e com a boca seca, implorando por um gole de água. Algo fugia dos seus pensamentos. Queria fazer um esforço para lembrar. Em vão. Talvez na hora em que eles quiserem se comunicar, ela saberá. E essa hora não vai tardar a chegar.